Todos, prazer enorme estar aqui novamente com vocês, depois de 2 semanas de ausência, 4 semanas de ausência, né? Doutor Alessandro me deu um gancho de 4 semanas na última apresentação, né? Produção, não começa a dar risada, né, produção? A gente não pode fazer isso. Agora está entrando todo mundo, beleza, tudo certo aí, produção, tudo funcionando. Este é o programa Saúde de Verdade, na sua 4ª edição, nosso 4º programa. Hoje uma apresentação especialíssima, uma honra. Não é todo dia que a gente consegue entrevistar o nosso próprio médico. Isso não é para qualquer um, né? Quer dizer, o médico entrevistar o próprio médico dele mesmo, olha, sensacional, isso não é para qualquer um. Eu gostaria de apresentar, eu tenho a honra de apresentar o Dr. João Paulo Cunha Lima, um grande parceiro, um urologista de mão cheia. Ele está aqui. A gente demorou um pouquinho para entrar no ar, porque ele é um grande humorista e a gente acabou tendo que conter nossos sorrisos aqui todos, de tanto que ele chegou contando piada. Então, hoje um tema muito importante, um tema, a gente até brincou nos nossos slogans aí, de homem para homem. Eu gostaria de apresentar então o Dr. João Paulo. Dr. João, um grande prazer, uma honra estar aqui, uma honra recebê-lo e uma energia positiva. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, estou aqui para tentar ajudar, esclarecer qualquer dúvida que nós temos, inclusive nesse Novembro Azul, e aproveitar para tentar esclarecer todos no que diz respeito ao assunto do homem hoje, né? Legal, muito bom. Então vamos começar falando dos temas mais controversos, né? A gente sabe que o Novembro Azul ele foi instaurado, né, assim como os outros meses de outras patologias, né, justamente com o objetivo de chamar a população para temas de maior relevância e temas que têm aí seus tabus e suas circunstâncias. Então, o Novembro Azul, ele vem chamando em relação à questão do câncer de próstata. Então, a primeira pergunta, João, que eu queria te fazer o que é a urologia em si, né? Do que o urologista cuida, quais são as principais patologias, quais são dá um start para nós sobre a especialidade de urologia, por favor. E isso é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas falam que o urologista é o ginecologista do homem, né? E não é verdade, porque o urologista trata de homens e trata de mulheres também. Então a urologia é uma especialidade ampla, ela trata de todos os problemas renais e do ureter, que é um caninho que vai do rim até a bexiga, trata da bexiga e, além disso, ele trata dos testículos, pênis, próstata e a parte ginecológica fica por parte do ginecologista. E dentro desses órgãos que eu citei, nós vamos focar hoje um pouco mais nos homens, né? Mas só lembrando que nós tratamos de mulheres também que têm cálculos, que têm infecção urinária, que têm incontinência urinária e outras patologias. Claro que hoje o tema é o homem, né? E nós vamos falar um pouco mais sobre próstata. Sim. E próstata, eventualmente, se as perguntas forem sobre disfunção erétil. Por quê? Porque o Novembro Azul, como o Outubro Rosa, eles trazem à tona e fazem as pessoas lembrar dos problemas de saúde pertinentes a cada uma das pessoas. Então eu acho que é muito útil, né? A gente sente que no consultório existe um afluxo maior de pessoas que se lembram, que se lembram de tratar da saúde, e isso é muito saudável para toda a população. Legal, importante então, esse ensejo, esse fomento de informações em relação a você classificar os meses pelas patologias é muito importante. Por que nós vamos falar hoje sobre a questão da próstata, né? A gente tem aqui algumas informações e alguns dados estatísticos apenas para a gente
introduzir a respeito é assim. O câncer de próstata, ele, segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, né, ele é disparado o câncer mais comum entre os homens. Ele está dizendo também que a cada 6 homens, um apresenta câncer de próstata e que no ano de 2016, mais de 60 mil pessoas foram diagnosticadas com esse câncer. João, dá uma geral para nós, resume para nós o que é a próstata e quais são as funções principais dessa estrutura. Então, a próstata é um órgão bastante escondido no homem, né? Então, ele não é muito palpável. A gente não serve, as pessoas em geral não sabem onde ela está, para que serve. Sabe nem que existe. E nem sabe que existe. Mas, basicamente, a próstata, ela está abaixo da bexiga, no começo da uretra. O que é a uretra? A uretra é o caninho que sai da próstata, da bexiga, vai até o pênis e por onde passa a urina, o xixi, né? Agora, ela é como se ela é do tamanho de uma noz de Natal, né? E ela circunda a uretra logo abaixo na saída da bexiga. Qual que é a função dela, basicamente? A função dela é produzir um líquido seminal. O que é o líquido seminal? É aquele líquido que o homem ejacula, né? Quando ele tem orgasmo, ele ejacula aquele líquido esbranquiçado. Aquilo é o líquido seminal. Então, ela que produz esse líquido. E, junto com isso, ela elimina, dentro desse líquido seminal, que é ela elimina junto os espermatozoides que engravidam a mulher. É só lembrar que quando se faz a vasectomia, o homem continua ejaculando aquele mesmo líquido, só que sem o espermatozoide. Então, a função da próstata é produzir esse líquido seminal que nutre e mantém o líquido para o espermatozoide caminhar. Fora isso, junto da próstata, não é a próstata, mas junto da próstata tem o esfíncter, que dá a continência urinária. Que dá a pressão para a urina ter uma Exatamente, para a urina não sair, né, não perder. Qual é a importância da próstata no homem? A partir dos 40 anos, a próstata, na imensa maioria dos homens, quase a totalidade dos homens, ela cresce. E ela, não se sabe por que, ela começa a crescer a partir dos 40 anos e praticamente se estabiliza aos 70 anos. Durante esse crescimento, como ela circunda a uretra, ela pode comprimir a uretra. E é quando o homem tem aquela sensação de dificuldade de urinar, quando ele acorda muitas vezes à noite para urinar, quando ele termina de urinar e precisa voltar para urinar rapidamente, e até chegar a um ponto crítico e agudo, que é de prender a urina e não conseguir urinar e ter que ir correndo para o hospital passar uma sonda. Perfeito. Isso é um crescimento, a próstata cresce. Só que é muito importante, a partir dos 40, 45 anos, o homem fazer o check-up de próstata, que a gente já vai falar sobre isso. Mas por que é importante? Porque esse crescimento de próstata ele pode crescer de duas formas. Pode crescer de uma forma benigna, ou seja, natural e não ser câncer. Sim. Né? É um crescimento. É um crescimento que quase fisiológico. Pode causar obstrução, ele pode causar o entupimento do canal, mas é um crescimento que é benigno, não vai causar, não é um câncer, não vai dar metástase, não vai matar ninguém. É como se fosse um desgaste numa articulação normal, quer dizer que não causa sintomas e tal. Causa sintomas, que é a obstrução, que ele pode ocluir a uretra. Ele só não é maligno porque ele não é um câncer. Cancerígeno, perfeito. Né? Só que uma parte das próstatas que crescem, elas são malignas. E aí é o câncer de próstata, que todos ouvem falar. Então, é muito importante, porque os sintomas são iguais, do crescimento benigno e do crescimento de câncer. Então, é muito importante ir no urologista, não só para diagnosticar a obstrução que a próstata causa na eliminação da urina, mas como para determinar se o crescimento é maligno
ou se o crescimento é benigno. Perfeito. A gente já tem aqui algumas perguntas, João. Algumas a gente já começou até a responder. Então, o Dalton, um abraço para você, Dalton, já está perguntando qual é a idade mínima para iniciar os exames preventivos. Eu já até sei porque que o Dalton está perguntando isso, né? Porque ele já está chegando, né, Dalton? Um grande abraço para você, né, queridão? Já está chegando, né? Então, assim, o João já respondeu, quer dizer, a partir por volta dos 40 e 45 anos, né? Aí, assim, uma coisa mais específica. A partir dos 45 anos, para todos os homens, 45, 50 anos. Com algumas exceções. Quando você tem parente de primeiro grau, que significa irmão ou pai com câncer de próstata, aí você precisa começar um pouco mais cedo, a partir dos 40 anos. Sim. Os antecedentes familiares, puxam a idade para puxam a idade. Perfeito. Tá bom? Tá, uma outra pergunta aqui, que também chama atenção, é assim, a Ariana está perguntando o seguinte, se depois dos 60 anos de idade, fazer o exame uma vez por ano é suficiente ou se precisa fazer mais vezes? Quer dizer, aí eu já emendo, né? A partir do momento, então, a partir dos 40 ou 45 anos, quer dizer, a partir do momento onde essa pessoa inicia os exames preventivos, eles têm que ser anuais, é isso? Sim. Tendo antecedentes familiares ou não? Tendo antecedentes familiares ou não, o que se recomenda é ir ao urologista uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Onde? Obrigatoriamente faria um exame de PSA, né? Que é um exame de sangue que tem que é um marcador, um tipo de exame que marca se existe um problema na próstata. Certo. E faz um toque retal, o toque é muito importante. Sim. Nós vamos falar disso. E o toque, assim, uma coisa importante que as pessoas me perguntam muito doutor, eu posso fazer só o exame de sangue? Sim. Não, a resposta é não. Tem que ser feito. Como o exame de sangue ele não detecta todos os cânceres e não detecta todos os problemas, é sempre importante você associar o exame de sangue com o toque, porque daí você aumenta a possibilidade de você detectar uma doença, câncer. Esse é um tema muito importante e eu acho legal a gente levar esse assunto da maneira informal como a gente leva, justamente para falar sobre os tabus. A gente falou ao longo de outros programas de outros tabus, né? Tabu de não fazer ginástica, de não fazer exercício, de uma alimentação saudável, por que eu não vou comer ovo e tal, e esse também é um tabu. Então, assim, é muito importante, João, que a turma toda entenda o real motivo do toque. O toque, quer dizer, você ser submetido a um exame invasivo, agressivo, agressivo entre aspas, e muitas vezes preconceituoso, leva as pessoas a uma interpretação diferente do que é a realidade. É importante, entretanto, que as pessoas entendam o real motivo da necessidade do toque. Então, seria muito legal que você pudesse explicar por que o toque é feito e por que ele é fundamental. Quer dizer, o que o médico efetivamente identifica quando ele realiza o toque. Isso é muito importante. É muito importante. Primeiro falar o seguinte, só um detalhe, o homem que cada vez menos está tendo preconceito em realizar o toque retal. Porque é simplesmente um problema preconceituoso, né? Ninguém deixa de ser homem, ninguém se denigre nenhum de fazer um toque. É considerado um exame médico. O paciente que vai fazer o toque, ele está fazendo um exame médico, ele não está indo lá por outro motivo. Claro. E qual é a importância do toque? A importância do toque é o seguinte: quando você faz o toque retal, você palpa uma superfície da próstata. Nessa superfície... Indiretamente, claro. Vocês estão me enxergando aqui? Sim. Quando você toca a superfície da próstata, você tem que sentir a consistência dessa região aqui, que é uma consistência que nós chamamos de fibroelástica. Essa é a consistência normal. Quando você está fazendo a palpação e sente, por exemplo, um caroço com um nódulo duro, como esse ossinho aqui, você está palpando aqui e palpa aqui, é um indicativo de uma
possível patologia da próstata. Então, nós, quando fazemos o toque, nós identificamos o tamanho da próstata, nós identificamos a consistência da próstata, porque o câncer geralmente é duro e o crescimento benigno é o que a gente chama de fibroelástica, é mole, e nós conseguimos detectar também nodulações e irregularidades. Entendi. O médico, ele fala, quando ele fala, eu lembro isso na residência, né? Ele classifica o volume prostático em gramas, né? Mas é óbvio que é uma avaliação subjetiva que o urologista tem. Quando ele toca, ele circunda toda a área, vamos dizer assim, da próstata e identifica pela tessitura dela, né? E ele classifica quantos gramas que supostamente aquilo teria, é isso? A gente pode... Os urologistas fazem toque, vamos dizer, diariamente eles fazem toque, né? Então isso, você ao longo do tempo, você vai adquirindo uma experiência que você toca a próstata e fala, essa próstata tem 20 gramas, essa próstata tem 30 gramas. Nossa, essa próstata é grande, tem 50 gramas. Então, é uma estimativa dependente da experiência do médico, né? Cabe lembrar que, às vezes, a gente não dá essa estimativa em gramas, mas em uma vez, está aumentada 2 vezes, está aumentada 3 vezes, né? Mas é sempre uma estimativa que depende da experiência do médico. E, geralmente, ela coincide com a realidade. Perfeito. A Denise está dizendo o seguinte, Denise Feliciano, um grande abraço para você, Denise. Ela está perguntando o seguinte, se um tumor de próstata pode ter uma rápida infiltração na coluna, né? Aí eu acho que, né, cabe realmente essa avaliação. Quando o câncer ele é metastático, ele é maligno, né? Existem 2 formas dele ser invasivo, ou por contato direto, quer dizer, contíguo, ou por disseminação. Então, e aí até falo como cirurgião de coluna, é muito frequente tumor de coluna advindo de um tumor de próstata prévio, né? Você também tem essa experiência grande no consultório, né? Eu posso pegar um gancho e falar o seguinte, se a grande oportunidade que o homem tem é de fazer uma detecção rápida, precoce do câncer de próstata. Porque se ele detectar rapidamente, numa fase inicial, ele vai ter uma chance de cura muito maior, né? E não vai deixar que ele evolua para a metástase, ou seja, que o câncer saia da próstata, invada as estruturas que estão do lado e saiam e vão se instalar em ossos e coisas. Outras estruturas. Então, pode causar, a gente vê isso, né? O câncer se invadir osso, que é o lugar mais frequente do câncer de próstata cometer, são os ossos. Mas assim, se o homem fizer, a gente vê cada vez menos isso. Por quê? Porque o homem realmente tem aderido, pelo menos nos centros mais industrializados do país, os centros que as pessoas têm maior acesso, a gente tem visto que existe uma diminuição. A gente tem detectado o câncer mais precocemente, tem conseguido tratar com mais efetividade. Isso é muito importante. Inclusive tem um dado aqui, ele está dizendo que a iniciativa do Novembro Azul diminuiu em 21% a mortalidade pela doença. Então, assim, é realmente uma iniciativa muito interessante, porque as pessoas acabam questionando, perguntando de onde vem e por que vem, e isso é muito importante. O André está falando aqui que ele tem 37 anos, mas já está pensando em fazer, porque ele não tem problemas, não tem tabus em relação a isso, mas tem muitos amigos que têm. Exatamente, André. Eu acho que se você tem antecedentes familiares ou tem apenas uma insegurança de fazer, será que eu já tenho isso aí? Quer dizer, o Dr. João disse o seguinte, a partir dos 40 ou 45 obrigatório, mas se você se sente mais angustiado e quiser fazer uma avaliação prévia antes, aos 30, 35, claro, não tem nenhum tipo de problema. Perfeito.
João, uma outra pergunta que às vezes é muito comum é assim. Nós sabemos que se a pessoa tem uma hereditariedade, ela vai ter mais predisposição a desenvolver. Mas outras coisas do dia a dia, como obesidade, sedentarismo, alterações metabólicas, estresse, esse tipo de coisa, você tem alguma experiência de consultório que essas pessoas têm mais incidência de doenças prostáticas ou prostatismo ou até câncer de próstata em relação a isso? Quer dizer, há algum indicativo de que isso pode estar acontecendo, não? Não. Até o momento a gente não conseguiu, quando eu digo a gente, eu digo a ciência, né, a medicina, a urologia, não conseguiu detectar um fator predisponente para o câncer de próstata. E ao contrário de outros cânceres, por exemplo, câncer de pulmão, câncer de bexiga, está muito relacionado ao fumo, entre outras coisas, alimentação, perfeito. Fumo. Mas no caso do câncer de próstata a gente não consegue identificar isso. Entendi. Então uma pergunta muito comum que eu vejo no consultório é: o que eu posso fazer, doutor? O que pode fazer é fazer o check-up de próstata anual, para tentar fazer uma detecção precoce. Agora, já se falou em inúmeras coisas que poderiam prevenir o câncer de próstata, eu não vou nem citar aqui para não... Mas até hoje não teve nenhuma que se comprovou efetivamente como causadora do câncer de próstata ou mesmo predisponente para o câncer de próstata. Ou seja, vá no consultório de um urologista uma vez por ano e acabou o problema. Não espera você ter... As pessoas às vezes esperam ter um parente com câncer de próstata, um vizinho, para ficar apavorado e falar: putz, grilo, e agora Exato. Eu tenho que fazer. E não é melhor. O Haroldo tá perguntando o seguinte: quem tem caso de câncer na família, no caso, a mãe tem que ser mais cedo o exame? Acho que a gente já falou sobre isso, quer dizer... Não, isso é um detalhe importante. Não. Quando a mãe não, é só do lado paterno. Olha só. O pai Legal, ou Haroldo. Irmão. Se é da família da mãe, não. Porque aí a mãe, obviamente, não tem próstata, não transmite isso. Legal, olha, excelente. Excelente dica. Obrigado, viu, Haroldo, pela sua pergunta. A Ariana, a Regina está dizendo aqui muita competência junto. Que é isso, Regina? Não é quase assim. Na verdade, hoje nós temos um médico aqui. Nem sempre a gente tem. Hoje a gente tem o prazer de ter um médico aqui. Obrigado, Regina. Um beijo para você. A Ariana está dizendo o seguinte, que o pai dela está com hiperplasia. Então ela deve estar falando sobre a hiperplasia benigna. Que é o crescimento benigno da próstata. Está tomando um medicamento e tal. Ela está perguntando se isso poderia evoluir para algo pior. A pergunta é: uma vez diagnosticada a hiperplasia benigna da próstata, certo? Ela, apesar de ser hiperplasia benigna da próstata, está diagnosticado, talvez até como um anátomo patológico, uma biópsia, ela mesmo assim pode evoluir para uma doença maligna? Eu vou lembrar o que eu falei. A partir dos 40 anos, o homem tem a hiperplasia de próstata. A grande maioria dos homens, a partir dos 40 anos, vai ter uma hiperplasia da próstata. Então, não é que a hiperplasia evolui para o câncer, não é isso. Mas você pode ter o câncer concomitante à hiperplasia ou crescimento benigno. Consegui agora, legal. Uma outra pergunta é o seguinte, João, isso aí talvez, não sei se você pega isso no consultório, mas assim, existe câncer de mama no homem? Existe. Você pega isso no seu consultório? Já peguei, mas não sou eu que trato. Certo, você faz o diagnóstico. O urologista não trata o câncer de mama. Quem trata o câncer de mama, tanto na mulher quanto no homem, é o mastologista, que é uma subespecialidade da ginecologia, né? Mas é um caso que o homem tem glândula mamária. Sim. Assim como a mulher, só que ele não desenvolve a glândula como a mulher, ele não tem o seio, mas pode ter um crescimento tanto benigno quanto maligno da mama e provavelmente o tratamento é idêntico ao tratamento do câncer da mulher. Sim. Provavelmente, né? Sim, sim. Certo. Então, a questão é a seguinte: você não quer dizer, a medicina, a ciência não identificou o quê? Que outras comorbidades, quer dizer,
outras alterações de dia a dia ou outros vícios do dia a dia, tabagismo, obesidade, sedentarismo, são fatores predisponentes de prostatismo ou de câncer de próstata. Porém, obviamente, essas pessoas podem estar mais suscetíveis por alterações imunológicas num eventual tratamento. Quer dizer, pessoas que são, em tese, mais carentes de saúde, num eventual tratamento de um tumor de próstata, podem estar mais suscetíveis a ficarem de fato doentes, certo? Eu acho que o câncer ele é uma doença imunológica, né? Não é uma doença imunológica, mas por uma queda de imunidade, por uma alteração, ele vai potencializar a agressividade dele. Claro, uma pessoa que tem uma imunossupressão, ela vai ter um câncer mais agressivo, que vai evoluir melhor. Ela não estando saudável, né? Hoje em dia, por exemplo, só para complementar, não só no câncer de próstata, mas em vários outros tipos de câncer, existe o tratamento que não é nem com cirurgia, nem com quimioterapia e nem com radioterapia, mas é um tratamento de imunoterapia. Perfeito. Você trata os cânceres você coloca você põe uma célula que vai atacar o tumor. Legal. Imunologicamente. Legal. E isso é muito interessante. Sim, sim. Legal. Tem uma outra pergunta aqui a respeito da faixa etária, né? Nós já sabemos então que a partir de 40, 45 é obrigatório. Mas assim, você tem experiências de consultório de casos comprovados de câncer de próstata em jovens? Tenho. É raro, mas existem. Eu pessoalmente tive um caso mais jovem que eu diagnostiquei, foi com 42 anos, mas colegas meus já pegaram com 38, com 39. Mas, deixar claro que isso é uma exceção, não é a regra. Entendi. Não, quer dizer, não é a regra, acontece de vez em quando. A medicina, assim, ela não estuda a medicina. Exato. Sabe? Eu digo no consultório, a sua dor não leu o livro. Né? A doença não lê livro. Muito bom, muito bom. Né? Ó, gente, para quem tá chegando agora, eu sempre sou pego, sempre a produção manda eu lembrar desse negócio. Então, gente, quarto programa, Saúde de Verdade. Hoje nós estamos falando sobre o Novembro Azul. Quem tá aqui com a gente, Dr. João Paulo, urologista da nossa equipe Saúde de Verdade, um grande parceiro, um grande colaborador e plus é o meu urologista. Olha só, é uma honra recebê-lo aqui. João, existe, vamos falar um pouquinho de prostatismo, não necessariamente do câncer de próstata, mas da doença prostática, né? Existe algum tipo de alimentação específica, ou algum tipo de dieta, ou algum tipo de atividade que a pessoa pode fazer, ou realmente é só diagnóstico e medicação para isso? Então, antes de definir o que é um prostatismo, né? O que se chama habitualmente prostatismo e os médicos chamam de sintomas do trato urinário baixo? Dificuldade de urinar, ter que fazer força para urinar, jato fino, jato que não sai de uma vez só, sai bifurcado. É aquele indivíduo que vai no banheiro e molha o sapato porque o xixi fica pingando, ou molha o banheiro inteiro porque o jato espalha. Não né? é? E acorda muitas vezes à noite para urinar, o que acaba atrapalhando o sono, ou às vezes mesmo durante o dia tem o que se chama de urgência, né, miccional, tá numa reunião, tá numa coisa, tem que sair, ou vai fazer uma viagem, fala, putz, aonde que eu vou parar, em que posto eu vou parar por causa da viagem. Isso é, de um grosso modo, o que é o prostatismo. Infelizmente não tem como evitar, né, porque o crescimento da próstata, ele é individual. Cada homem vai ter um grau de crescimento da próstata. E aqui eu vou fazer uma observação que eu acho útil,
os homens ficam muito apreensivos e olhando no ultrassom, fala assim, pô, minha próstata tem 30 gramas, não, agora ela foi para 35 gramas, agora foi para 45. Isso não é o importante. O tamanho da próstata é importante, mas não é o que define. Às vezes você tem próstatas muito grandes que elas têm um crescimento externo e elas não causam esses sintomas que eu acabei de falar. Porque internamente ela não está comprimindo. E ela não está internamente comprimindo o canal da uretra, que eu já falei, que é onde passa a urina. E às vezes nós temos próstata que tem um pequeno crescimento, um crescimento que é considerado pequeno, mas que o crescimento dela foi para o lado para dentro. Sim. Então, assim, não se preocupar com o tamanho da próstata simplesmente. Tem que ver os sintomas que ela causa e para onde ela está crescendo. Perfeito. Uma outra pergunta que é muito comum, muito importante e realmente mexe muito com as pessoas. Em relação à questão da disfunção erétil na doença prostática, seja do câncer de próstata, seja do prostatismo por doença benigna. Quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Quero, claro. Primeiro, a doença em si, tanto o câncer quanto o crescimento benigno, não gera nenhum tipo de problema sexual, de ereção, nada disso. Mecanismos distintos. São mecanismos distintos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que se confunde muitas vezes é que na cirurgia para o tratamento de câncer de próstata, não da patologia benigna, existe uma incidência de 10, 15% de disfunção erétil ou mesmo de incontinência urinária. Agora, observem uma coisa. A incidência de câncer é de 45, 50, 60, vai aumentando conforme a idade. É uma idade também que existe uma queda da função erétil no homem ao longo da idade. Então, às vezes, as coisas acabam se sobrepondo. Entendi. Essa normalmente é uma dúvida muito comum entre as pessoas, né? E a gente não pode esquecer em relação à questão da disfunção erétil que eu não sei em que porcentagem, mas é uma porcentagem muito grande da questão psicológica, né? Sim. Olha, se a causa da disfunção erétil é psicológica, eu diria o seguinte: você tem que diferenciar isso. Se você pega um indivíduo jovem, 20 anos, 25 anos, 30 anos, que tem uma disfunção erétil, um problema de ereção, você tem que pensar muito mais numa parte psicológica, porque ele não tem diabetes, não tem pressão alta, não toma medicações, é mais jovem, não. Agora, se você pega um paciente que já tem 60 anos e ele tem pressão alta, diabetes e a própria idade, você tem que pensar numa causa física. Sim. Agora, uma coisa que eu sempre digo, a disfunção erétil, as coisas não são tão dissociadas. O indivíduo, seja a idade que for, ele não consegue dissociar, por exemplo, um indivíduo de 40, 50 anos que tem um problema de ereção, ele vai ter um problema psicológico também. Claro, uma coisa vai de levar ansiedade, outra. De frustração, de não estar agradando a mulher. Agora, isso é uma coisa que foi muito interessante que aconteceu com o homem, e eu vou traçar um paralelo aqui. Quando surgiu o Viagra e o Pelé foi na televisão e falar e fazer a propaganda do Viagra, os homens parece que romperam a casca do ovo, sabe? Todo mundo saíram dizer o que estava acontecendo. E o homem começou a falar: eu tenho disfunção erétil, olha, eu não sou o cara que dá 3, 4, 5, né? Ele falou: eu tenho problema. Isso foi muito bom porque rompeu aquele preconceito e o homem foi procurar o urologista, foi procurar um médico para tratar. E eu acho que, traçando um paralelo com a próstata, está acontecendo a mesma coisa. Ótimo. O homem está rompendo esse preconceito e está indo procurar mais o tratamento. Muito bom. Vamos reforçar então aqui a questão dos hábitos saudáveis
da gente, que é o nosso princípio, é aquilo que a gente sempre vem batendo na tecla. E agora nós vamos introduzir mais um hábito saudável: ir ao urologista uma vez por ano. Quer chova, faça sol, canivete, não interessa. Vamos parar com esse negócio, essa besteira de não ir no urologista porque tem que fazer um exame, que é um exame que as pessoas vão achar que você foi e não é legal. A gente brinca, a gente se diverte, a gente dá risada, a gente não bate papo informal, que é o que a gente está tendo aqui. A gente se diverte, um sacaneia o outro, mas o assunto ele é papo reto, não tem discussão. Você vai no urologista uma vez por ano e ponto final, não tem discussão. Acho que está bastante simples isso. Eu acho que a população, muito bom que a população está entendendo isso. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: só pode brincar como acontece de brincar. Você está no escritório, você está em casa, você está com os amigos, fala, pô, eu vou no urologista, e daí todo mundo faz aquelas brincadeiras. Mas eu acho que só pode brincar quem é sério. Isso. Exatamente. Quem não é sério, não está brincando. Exato. Ele está sendo irresponsável. Está sendo irresponsável. Ele está brincando com uma coisa, mas ele não está fazendo. Eu acho que você tem que brincar, mas ir, não é isso? Inclusive, pode vir, produção, marcar minha consulta, que eu já estou atrasado esse ano, apesar de não ter 45 anos. Gente, olha, infelizmente o nosso tempo acabou, o pessoal está já me trucidando aqui. Não tem palavras para agradecer, João, a nossa presença aqui foi maravilhoso, foi simplesmente espetacular. Eu tenho um monte de perguntas aqui, essas perguntas a gente promete que vai responder. A gente tem o hábito, eu sei que você está começando agora no mundo virtual, mas a gente vai respondendo as perguntas. O programa acaba, mas a gente responde as perguntas. E nós vamos pedir a gentileza para você também ir nos ajudando a responder essas perguntas aqui. Dizer que o nosso objetivo da saúde de verdade é fazer com que as pessoas adquiram hábitos positivos. E então, mais um hábito positivo: ir ao urologista uma vez por ano. Sintomas de diminuição de força do jato bífido, quer dizer, todas as coisas que ele mencionou e de uma forma brilhante. Começou com o sintoma, não discute. Urologista, vai no urologista. Ou se você não tem esse acesso, procure informação, pelo menos procure. Às vezes não tem a especialidade próximo da sua casa, mas procure um médico. Já inicia procurando um médico. Certamente ele vai conseguir fazer um diagnóstico e encaminhar. Muito obrigado mais uma vez, João. Eu já lanço aqui mão da produção para um outro tema, porque realmente não deu tempo. Vamos combinar que realmente dessa vez foi muito difícil. Até o João vai nos ajudar no próximo tema. Aliás, vamos lançar aqui no programa opções, sugestões de um novo tema. A gente pode te pedir também para um novo tema. E gostaria de te agradecer mais uma vez e seu agradecimento final aí. Olha, eu quero dizer que para mim foi um prazer estar aqui, porque eu acho que ajudar as pessoas a ter mais saúde é um dever do médico, e para mim especificamente me dá muito prazer fazer isso. E também agradeço o Luiz, que é meu amigo também, além de paciente. Sim. Dele é meu amigo, e muito obrigado por estar aqui. Estou sempre à disposição. Muito legal. Obrigado, João. Obrigado, produção. Como sempre, a frase da noite. A gente sempre deixa uma frase de impacto para a turma ir refletindo, né? Lembrando também, antes disso, que o nosso próximo programa daqui 2 semanas, dia 7 de dezembro, às 19h30. 19h30 e mais um pouquinho, né, produção? Isso. 19h30 um pouquinho. Nós vamos falar de atividades físicas novamente, mas dessa vez um papo muito divertido. Como tornar a prática divertida e como educar as próximas gerações. Convidado, nosso professor de Educação Física, Marco Mattiello, Dr. Alessandro o entrevistará. Dr. Alessandro, é com você agora da próxima vez, tá bom? Uma boa noite a todos, muito obrigado. A frase é: as melhores coisas da vida não são coisas. Uma boa noite, um grande abraço.